trouxe a sua Bíblia, abra por favor, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, por favor. Lá no Velho Testamento, já é uma passagem conhecida. Eu vou ler para vocês essa tradução que está a mesma dali. O Deus da caverna. Todos acharam? Diz assim a minha tradução. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Diz assim a minha tradução. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Amém? Assente-se, por favor. Hoje em dia nós temos que tomar muito cuidado, porque, bem na verdade, a nossa mente não está tendo espaço para meditação. Nós estamos ficando intoxicados pela quantidade de notícias que a gente recebe. Nós estamos reféns da dinâmica em que as coisas acontecem de uma forma global, de uma forma online, como as coisas vão acontecendo. Há uma indiferença, até por imunização nossa, com relação à quantidade de notícias que outrora chega aos nossos ouvidos. Então, várias vezes, a nossa análise, ela se torna muito rasa em cima de tudo. Porque logo que você está analisando algum fato, alguma situação, já se chega a uma outra notícia e já lhe obriga a tomar uma nova postura, e em seguida outra, e em seguida mais uma. E por isso muitos terão dificuldade de analisar os resultados da sua própria caminhada até aqui. Como que você chegou até aqui? Como que você está até aqui? Quais foram os resultados das suas escolhas até aqui? Porque talvez você está globalizando algumas coisas que na verdade são pessoais. Às vezes você está destinando responsabilidades externas de coisas que são internas. Às vezes eu estou culpando governos, eu estou culpando pais, eu estou culpando patrões e todo mundo. Mas quem não arruma a cama sou eu. Quem não puxa a descarga sou eu. Quem não lava a louça sou eu. E aí? Como na história do Elias, eu preciso entender a misericórdia de Deus. Foi por comer o que eu comi que eu caminhei até aqui. Pelo alimento que me ofereceram e quem me ofereceu, que eu cheguei aonde eu cheguei. Porque isso é fruto do que me foi oferecido e quem me ofereceu eu aceitei. É difícil entender algumas coisas. Andar 40 dias, 40 noites com a força do que me foi oferecido e eu aceitei e chegar até aqui. Mas isso significa que eu saí de algum lugar. E onde eu estava, não havia mais expectativa nenhuma de mudar o quadro que eu estava vivendo. Por isso eu saí. Por isso foi necessária a mudança. Aí, debaixo de um zimbro, falando como Elias, falando a história, debaixo de um zimbro, atravessando um deserto, eu pedi a morte. E em vez de ele me entregar à morte, ele me deu água e pão. Ele olhou para mim e ele disse: levanta, come e bebe, porque a sua caminhada é longa.
quem me ofereceu é tão mais importante do que me foi oferecido. Eu comi, eu bebi. No ponto de vista dessa minha visão, não era um pão comum, não era uma água comum, pois com a força dessa comida eu consegui chegar até aqui, com todas as notícias, com todas as situações acontecendo, eu cheguei até aqui. Por que é difícil a gente entender isso? Por que eu caminhei e de repente, como Elias, por que eu caminhei tanto? Por que eu atravessei um deserto, uma situação tão difícil, enfrentei tantos opositores para chegar diante de uma caverna? Se coloque no lugar dele. E talvez você está vivenciando isso. Atravessei o que atravessei, me esforcei, orei, enfrentei opositores malignos, desertos. Pedi para Deus até a morte, me leva daqui. E Deus, ao invés disso, me deu força, me deu instrução. Caminhei. E o que você espera depois de um deserto? Você espera um oásis, você espera uma cidade, mantimento, enfim. Mas uma caverna? Eu caminhei tudo que eu caminhei para chegar em uma caverna? E o mais interessante, que essa caverna está no monte que é referência onde pertence a Deus. E nós temos dificuldade de entender isso pelo fato de caminhar tanto e ser alimentado por Deus para isso, para chegar diante de uma caverna, para chegar num período desse, numa situação dessa. Como é que num monte que pertence a Deus tem uma caverna? Como é que num monte que pertence a Deus tem um lugar desse? Eu não acho explicação para muitas provações. Eu não entendo o porquê de algumas coisas, mas eu vivi grandes coisas. Eu vivi dias de enfrentamento, fugas, milagres, depressão, a ponto de pedir para Deus a morte, e o próprio Deus me revigora a vida, para agora eu caminhar tanto e estar debaixo de um lugar desse, está diante de um lugar desse, uma caverna. Eu esperava chegar num outro lugar, uma caverna única, que não é opcional, uma caverna que é necessária. Não há outro caminho, ela está no caminho. Tudo isso para chegar aqui, e o mais incrível, no caminho de Deus, no monte de Deus. Como pode uma caverna aqui? Como é que pode? Eu estar tão sincero no caminho, e uma caverna assim ser funcional. Eu procuro entender por que ela está no caminho, por que eu preciso entrar, por que está no monte de Deus. Deus que me resgatou e me deu forças. Mas e os meus medos? E o meu histórico? E a minha dúvida? Ela não tem uma imagem convidativa. A caverna não tem uma imagem convidativa. Ela é escura, ela é úmida. Eu não sei o que eu posso encontrar, ainda que por uma noite, mas ela é necessária. Aí de uma maneira muito simultânea, quando Elias entra na caverna, o texto diz no versículo 13: e veio a ele a palavra do Senhor. Quando ele entra, veio a ele a palavra do Senhor. Já havia uma palavra que estava no caminho deste lugar, que não é um lugar opcional, é necessário. Então o primeiro ponto que me destaca aqui, nesse contexto de Elias, que nós já conhecemos, primeiro ponto, então eu não posso questionar de Deus não estar falando comigo. Eu tenho que questionar se eu estou no lugar certo, onde eu posso ouvir a sua voz. Eu não posso reclamar da ausência de uma palavra se eu não estou em um lugar que essa palavra tem esse lugar como endereço. E não é sobre o lugar somente, é sobre quem vai estar neste lugar. A progressão do texto é: e veio a ele, já que ele estava dentro do lugar que precisaria. Não veio ao lugar, veio a ele. Já havia uma palavra endereçada a este lugar. Ele precisaria estar dentro de um ambiente para ter essa palavra. Não era para os outros, era para ele. Eu não posso reclamar de não estar ouvindo a Deus. Eu tenho que reclamar de estar no lugar ou na condição
de não estar ouvindo Ele. Não é um Deus que não fala, é um Carlos, às vezes, que não obedece, que não está na condição. Estar aonde Deus quer que eu esteja me faz ouvir aquilo que eu preciso ouvir da parte de Deus. Já foi liberada uma palavra para esse indivíduo, mas o conflito de entrar no lugar que me contradiz, pois é uma condição, um lugar escuro, solitário, um lugar escondido. Eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja, porque a minha alma precisa ouvir o que Deus quer. Eu preciso. Há uma palavra reservada em um lugar a sós com Deus. Eu vou repetir. Há uma palavra reservada para você em um lugar a sós com Deus. Por mais escuro que a caverna seja, por mais contraditório que ela seja, Deus tem resposta para a tua alma. E a voz de Deus pergunta: o que fazes aqui? Não é o que fazes aí, é o que fazes aqui. É isso que a voz pergunta para ele. E o segundo ponto que me chama a atenção: o que faz a pergunta está dentro da caverna com ele. Existe um Deus dentro da caverna, e existe uma palavra já direcionada. O Deus que me espera, o mesmo Deus que esperava Daniel lá na cova dos leões, o mesmo Deus que esperava os 3 jovens lá na fornalha de fogo, o mesmo Deus que esperava Davi, o mesmo Deus, Davi quando ele estava na caverna e quando Saul entrou, o mesmo Deus que esperava Jacó, quando ele entrou naquela caverna e o próprio Deus se manifestou e ele fez uma aliança com Deus. O Deus da caverna, o Deus que prepara momentos a sós, íntimos com Ele, pós-desertos, quando a gente pensa que não aguenta mais. O mesmo Deus que já estava na ilha de Pátimos, quando parecia o fim para João Batista, já com a idade avançada. O Deus que revelou a grandiosidade do Apocalipse para João Batista. Quanto mais eu evito a caverna, mais eu atraso a voz que me sara, a voz que me ensina a dar o próximo passo. Eu preciso entender que Deus reservou um lugar para eu ficar a sós com Ele. E Deus pergunta: o que fazes aqui? Isso vai arrancar um conflito de Elias em ser único, o conflito de achar que ele está sozinho, o conflito dele ser verdadeiro. E esse é o terceiro ponto que eu me refiro sobre isso, porque é só dentro dessa caverna que algumas confissões são desnudadas. É só dentro dessa caverna que não há preconceito nenhum. É só dentro dessa caverna que não há condenação. É só dentro dessa caverna que você pode manifestar toda a sua opinião sem julgamento, sem medo, de quem tem toda a maturidade de nos acolher, para nos instruir. Dentro dela a gente fala coisas que do lado de fora não falaríamos. Deus reservou um lugar para a gente desabafar, para descarregar fardos pesados. No versículo 11 diz que um vento forte passou por ali. Alguma expectativa se gerou no coração de Elias, mas a conclusiva dele era que Deus não estava naquele vento forte, nem no terremoto que se veio, nem no fogo que apareceu. Quarto ponto que me chama a atenção, presta atenção no que eu vou falar. Quantas coisas têm alcançado a nossa atenção, coisas que Deus não está, coisas que Deus não está, mesmo estando no monte de Deus, coisas que acontecem que Deus não está. Cuidado para não se envolver nesses ventos e levar a tua esperança, porque a diferença, escute o que eu vou falar, a diferença entre as pessoas é em quem elas decidem confiar. Se a tua confiança está em qualquer político, ela é rasa. Se a tua confiança está em qualquer pessoa, ela vai ser falha.
Se a tua confiança ela está em Deus, você vai vivenciar a tua fé, porque a mesma fé que nos faz vencer é a mesma fé que nos faz resistir com sabedoria nos dias de adversidade. Cuidado! Cuidado! Porque mesmo no monte de Deus, coisas que acontecem onde Deus não está, e podem levar a tua esperança, e podem lhe deprimir. Pedro estava com Jesus. Satanás tentou lançar algo sobre Pedro, malhar ele como se malha o trigo, surrar ele. E o que Jesus falou? Eu intercedi por você, para que a tua fé não desfalecesse, para que a tua esperança não morresse. Eu intercedi por você. Mas ele passou pelo deserto ali, ele passou pela caverna, ele passou pelo estreito. Cuidado, algo tão ilusório que a Bíblia não confirma, coisas que roubam a nossa atenção na caminhada, e que depois o seu fruto é como o joio, não tem fruto, é uma mentira. Terremotos que nos abalam, nos assustam, que tiram as coisas do lugar e que tiram a nossa atenção tentando nos confundir, mas Deus não está nisso. Um fogo, mas Deus não está nesse movimento. Essas coisas estão tirando a sua energia e pouco a pouco frustrando as suas expectativas. O que me intriga nisso tudo é que depois de tudo isso veio uma voz mansa e suave. Esse homem que está na entrada da caverna não tem medo de ventos fortes, de terremoto ou fogo, mas esse homem está com medo de uma voz mansa e suave, a ponto de pegar o seu manto e jogar sobre a sua cabeça. Quinto ponto que me chama a atenção: esse monte de coisa que tem acontecido, todas essas notícias que não conseguimos meditar, essa evolução tecnológica, esse poder de comunicação tem levado a nossa sensibilidade, tem nos deixado como Adão, às vezes, com medo da voz de Deus, que nos chama para fora da caverna, que nos chama para o caminho, que nos chama para nos posicionar diante daquele que sempre nos amou, daquele que sempre nos ajudou, daquele que nos pede para confiar nele. Você sabe qual que é o primor de uma postura humana? Foi perguntado isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. O profeta Abacuque, ele responde isso da mesma forma que Paulo também responde isso: o justo vivenciará a sua fé. Paulo também vai falar isso no livro de Gálatas: o justo vivenciará a sua fé, viverá pela sua fé. Uma voz que sempre cuidou de mim está me chamando. Uma voz que sempre cuidou de mim, antes mesmo de eu ter consciência, decidiu dar um limite com relação às minhas escolhas, na porta da caverna. E às vezes eu estou tão distraído com o que eu vi, que a ação mais simples de Deus me assusta. Não tem a ver com as coisas lá de fora, tem a ver com as coisas aqui de dentro. Uma voz mansa e suave, que aqui dentro é mais forte que o vento, o terremoto e o fogo lá de fora, pois vem quebrando as pedras dentro de mim. De uma vida que eu venho acumulando pedras dentro de mim, e é por isso que a vida anda tão pesada, que eu confundo tantos os fatos na minha vida. Pesada para mim, pesada para minha família, pesada para a sociedade, pesado para a igreja. E aonde que eu vou, seja trabalho, seja rua, seja redes sociais, seja casamento, seja filhos, marido, esposa, tudo fica tão pesado.
pelas fortalezas que eu construí dentro de mim, por esse medo. Mas essa voz mansa e suave, capaz de separar a alma do espírito, essa voz mansa e suave quebra os julgos, quebra as fortalezas do pecado, até os pecados de estimação. Essa voz mansa e suave quebra e dispersa essas pedras dentro de nós quando essa voz entra, como se estivesse dizendo: tudo o que você viu do lado de fora, eu vou fazer dentro de você. Eu não vou desarrumar o seu cabelo, eu não vou borrar a sua maquiagem, é dentro de você que eu vou mexer. O efeito dessa voz nos desloca. Seu impacto converte o rumo de quem acha que era algo e no entanto percebe que é tão medíocre, que é tão pequeno, sujo, magoado, frustrado, vingativo, egoísta, magoado. Coisas que eu construí para esconder todos esses traumas. Uma voz que entra e quebra todas as bases erradas. Uma verdadeira reforma. E essa voz tem algo novo para você. Só uma pessoa disse amém. A pessoa de mais idade aqui no nosso culto, na nossa reunião, Deus tem algo novo para você. A pessoa de mais idade disse amém. Ela vai fazer 80 anos e ela fala amém para algo novo que Deus tem. E às vezes pessoas de 16, de 15, de 20 anos não falam nada sobre algo novo na sua vida. É porque o vento está distraindo, o fogo ou o terremoto lá fora está distraindo. Deus tem uma fase nova para você. Deus tem algo novo para a sua alma. Sexto ponto que me chama a atenção: eu não quero mais que você tenha medo de gente, Elias. Eu não quero mais que você dê de ombro para a opinião das pessoas, Elias. Eu não quero que você tenha mais medo de crente, Elias. Medo de ajudar, medo de ser ajudado. Eu não quero que você tenha medo de se envolver, Elias. Eu não quero que você tenha medo de se envolver em política, Elias. Porque política envolve moral. Não apoio violência. Não apoio trancar, seja o que for. Mas eu apoio tudo que está acontecendo. Manifestação pacífica na frente de quartéis e tudo mais. Só não fui por causa da minha condição de saúde, que eu estou uma semana e meia ruim. Apoio, super apoio. Porque de 7 anos para cá está sendo resgatado um patriotismo em nós. Porque esse Brasil é um lugar ótimo de se morar assim. Um lugar ótimo. Foi o que eu disse hoje na reunião de manhã. Estamos tirando aquele velho preconceito de que não devemos nos envolver aonde mais deveríamos nos envolver, expulsando demônios na política. Mas para isso precisamos derrubar as fortalezas ignorantes dentro de nós. A voz que começou dizendo que haja luz e colocou as coisas no lugar é a voz que entrou dentro de Elias e começou a colocar as coisas dentro dele, no lugar. A voz que no verso 15 diz para eu voltar para o caminho, que acontecerá algo novo, a nova unção. No versículo 18, que diz que nós não estamos sozinhos, por isso ele levantou, ele preservou 7.000 homens lá em Israel que não se dobraram ao sistema de Baal, que não é bem assim, que promete as quedas de Acabe, de Jezabel, que não é para eu ficar assustado, que ele vai mexer nos poderes, como ele mexeu em lugares improváveis. Ele pode mexer nos poderes desse país, como ele tem feito. E eu preciso entender em algo e coisas que eu preciso ser despertado, porque ele tem separado Eliseu para eu doutrinar. Ele tem separado Judas para essa visão.
Se eu soubesse que o que me espera é um redemoinho de fogo que me levará direto para o céu, eu caminharia diferente aqui. Se eu soubesse a graça do amanhã, eu caminharia diferente aqui. Porque Deus não promete especificamente felicidade, Deus promete alegria. Como que nós podemos concluir felicidade num mundo desse? Num mundo injusto desse? Deus nos promete alegria todos os dias, porque Ele nos ensina aos olhos da esperança, daquele que não perde o controle, daquele que sempre tem um plano, daquele que nos ensina a ser bem-aventurado e levantar altares para Ele em todas as situações. Hoje eu tenho que confiar nas promessas. Hoje eu tenho que acreditar que Deus nunca perde o controle, que Ele decide quem leva, que Ele decide quem fica, que me ordenou ficar e fazer o meu melhor, que me chamou para fazer o melhor com aquilo que Ele me confiou, que Ele colocou pessoas próximas a mim que cuidam de mim, mas que eu, egoísta, muitas vezes não enxergo, que Ele compensará, indenizará todo o esforço, que o Deus da minha adolescência, o Deus da minha infância, também visitará os meus filhos. E tudo aqui é passageiro, mas Ele é eterno. Ele é eterno, e a nossa esperança não pode morrer. Não tem nada acabado. A nossa esperança está nele, que é eterno, que é fiel. E por mais que o mar esteja agitado, o lugar mais seguro ainda é dentro do barco, com Jesus, pois é a certeza de se chegar ao outro lado. O recado de Deus dentro da caverna: volta para o caminho hoje, volta para o caminho com coragem, porque as coisas vão mudar. Volta para o caminho diferente, volta para o caminho com sangue nos olhos, volta para o caminho com ousadia, volta para o caminho entendendo a tua responsabilidade sobre o seu legado, sobre a herança que você vai deixar, sobre o legado de ideias que você vai deixar. Volta para o caminho, Elias, porque pessoas precisam de você, pessoas precisam de você. E Deus levantou, como diz na palavra de Deus, Deus levantou você e eu para ser a voz daqueles que não têm voz. Mesmo na caverna, Deus é contigo. Mesmo no deserto, Deus é contigo. Mesmo com 80 anos, ou a minha avó que Deus recolheu com 93 anos, ela esperava algo novo de Deus e sempre viveu o novo de Deus. Quando eu estava com ela, nos últimos dias da vida dela, ela deitada, eu até gravei ela contando como que ela construiu a igreja da cidade, como que ela fez o movimento. Falaram muita besteira, que ela estava roubando dinheiro, falaram muita coisa, ela fazendo os movimentos, falavam muita besteira dela. Aí você pensa, ela estava com 93 anos, podia estar frustrada, nada, ela estava aconselhando sobre o novo de Deus. E aí você, com toda essa saúde, com toda a vida pela frente, às vezes não tem 30 anos, às vezes não tem 40 anos, achando que está tudo acabado. Teu irmão não é o teu inimigo, teu irmão é o teu legado. Teus filhos são legados. Esse país, as gerações são um legado, são um legado. Nós precisamos entender que somos a voz daqueles que não têm. Nós precisamos entender que Deus nos escolheu para alcançar, e tudo que é grande começou pequeno,
Começou com uma célula, começou muito pequeno, com um movimento. Porque quando Deus quer fazer algo grande, Ele começa movimentos de oração. A oração move o braço daquele que pode todas as coisas. Mas não é só oração, não. A oração move o braço de Deus, mas a oração move a postura de pessoas com o coração duro. Pessoas que têm que abrir a boca, pessoas que têm que se posicionar, pessoas que têm que se deslocar. Deus está chamando: vá para o caminho, volta para o caminho. Por mais que tenham desertos e cavernas, Deus tem resposta para você. Deixa essa amargura aos pés da cruz, vivencie a tua fé. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o que está escrito em Hebreus 10, do 35 ao 39. Nós somos da fé. Nós somos da fé. E nós ligamos pessoas aos céus através das nossas palavras. E o que ligardes aqui será ligado lá. Jesus nos deu essa autoridade. Nós ligamos palavras de vida. Nós ligamos palavra de saúde. Provérbios fala que a saúde está nos nossos lábios, nos lábios do sábio. Elias, se Deus quiser fazer cair fogo do céu, Ele já fez, Ele faz. Mas sabe o que eu acho interessante? Deus deixa registrado algumas coisas para a gente ter consciência do poder esplêndido dEle. Pode ser para mar, mas eu não vi mais mar na Bíblia abrir. Eu vi uma vez. Eu não vi mais na Bíblia, ou depois, o rio parar, abrir e o povo passar pé enxuto. Eu não vi mais na Bíblia o sol parar, ou esse movimento nosso ali da galáxia parar. Eu não vi mais isso, porque sempre Deus está agindo no novo. Sempre Deus está agindo num testemunho novo. E Deus tem um novo para você. Quando você está no caminho, Ele tem uma resposta nova para você. Há pessoas que ficam só naquela velha guarda. É porque já fui, agora deixo para os novos. Agora é isso. Não, Deus tem um caminho de bênçãos para você, Elias. Deus tem um caminho maravilhoso para você. E você precisa entender que Ele é provedor. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma marcha nesse bairro aqui. Eu não lembro de ter acontecido marcha nesse bairro aqui nos 17 anos que eu estou aqui no movimento como nós fizemos. Pegamos cavalos, motos, as crianças com bicicleta, skate, roller, patins, cambá 4, com bandeiras da igreja, panfletos. Começamos no início do bairro, orando por esse bairro. Fizemos 3 vezes isso no bairro e coisa e tal, e entregando, mostrando a alegria da igreja, da comunhão. Oramos no terreno, fizemos este bairro, fazendo todas essas coisas aí. E esse movimento abençoando este bairro, porque nós acreditamos em algo novo de Deus. Muitas pessoas criticaram, mas não foram pessoas da rua, nem pessoas do bairro, foram da própria denominação. Da própria denominação. Mas é o tipo de coisa que você precisa se imunizar. Você precisa estar no caminho, entrando pelo caminho, saindo do caminho do conforto e entrando pelo caminho do confronto, para que a vida se manifeste. Precisamos vivenciar a nossa fé. E eu lembro que um dos dias eu estava com o Ivan, o Rafão, o Júnior e o André, tudo grandão. Eu tinha um Gol, carro Gol 1.0, e estava com a luz acesa, o eclipse ali da gasolina. E eu falei, todo mundo, só o pó do bolso ali, desempregado, no limite. E eu, o dinheiro que tinha, eu paguei almoço para eles, porque a gente ia limpar o caminhão do trio elétrico que é com a gente ali. Parei e paguei. Olha, quase que o dono do restaurante falou assim: faz o seguinte, eu pago para vocês comerem no restaurante da frente, porque a fé move montanha. Aqueles caras ali, eu não sabia se eles agradeciam a Deus ou pediam desculpa pelo tamanho do prato que fizeram. Mas quando a gente saiu dali, eu pensei, será que essa gasolina vai dar? Eu não tenho mais nada de dinheiro. E fiz aquela oração rápida: Senhor, Tu sabes. Aí eu recebi uma ligação de uma mulher do Líbano. Acho que é do Líbano. Ela ligou para mim
e falou assim: pastor, tudo bem com o senhor? E como eu estava no carro, eu coloquei no Viva Voz. Sim, só para dizer, eu sonhei contigo. E eu disse: acordou assustada? Dela: não, eu sonhei que você estava num caminho muito bonito, cheio de flores ao redor e tudo mais, só que você estava de cabeça baixa. E de repente a voz veio e falou para mim: você podia ajudar ele, pelo menos com gasolina, né? Então eu gostaria, pastor, que o senhor descesse. Isso, todos eles escutando no carro ali. Então eu gostaria que você descesse aqui num posto, aqui para baixo, na frente do terminal da Fazendinha, que eu quero encher o teu tanque. Eu quero fazer isso pelos próximos 6 meses. Só que ela fez isso mais uma vez só e nem encheu, mas era o que eu precisava. Eu não me amarguro com ninguém. O que vem é o que eu preciso. Só que isso nessa caminhada tem acontecido durante todos esses anos de fé, todos esses movimentos de fé. Nós vamos fazer a reforma naquele banheiro ali. Era um banheiro só, com uma textura de... Hoje eu lembrei disso. Uma textura que eu não sabia na época, de base d'água. Molhava a parede, derretia a textura. Virou nojeira aquilo ali. Vamos fazer uma reforma, um negócio decente, digno da nossa fé. Então, pastor, quanto que a gente tem caixa? A gente não tem caixa, mas nós temos joelho. Sai da caverna, Elias. Deus reserva pessoas, Deus reserva algo novo. Oramos. Uma mulher me ligou, uma mulher que veio, acho que 2 cultos na igreja. Pastor, é o seguinte, você está fazendo alguma reforma na igreja ou vai fazer alguma coisa? Eu falei: sim, por quê? É o seguinte, eu venho em trancos e barrancos com um noivo meu que vai e volta já faz muitos anos. A gente ia casar, só que antes disso a gente deu entrada para comprar uma casa pré-moldada. Deu 14 mil de entrada. E a gente decidiu que não vai casar, não vai ficar junto mais, agora é definitivo. E realmente foi definitivo. Só que eles não devolvem o dinheiro. Eles devolvem em material. A parte dele eles pegaram. Quero saber se a igreja quer essa parte para pegar em material. Pegamos o valor em material, fizemos todos os 2 banheiros, a sala do louvor, a sala da frente, e ainda usamos para fazer um retiro, um acampamento que nós fizemos com o resto de algumas coisas que a gente precisava. Porque Deus sempre prepara algo novo. Você não está sozinho. E Deus sempre vai abrir um caminho para uma pessoa de oração. Sempre numa caverna terá uma resposta a sós com Deus. Portanto, Deus está falando para você: volta para o caminho, mas volta de verdade, volta com coragem, volta de uma forma ousada. Porque a diferença está em quem você decide confiar. Pode ter certeza que Deus vai te honrar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você vai continuar do mesmo jeito? Você vai continuar do mesmo jeito, vindo em cultos de anestesia de final de semana? Não convida uma pessoa, não evangeliza uma pessoa, não envolve ninguém na tua fé? Você vai continuar do mesmo jeito, acreditando tanto que vai deixar pessoas ir para o inferno? Acredita mesmo? Volta para o caminho. Porque Jesus disse: e estes sinais seguirão aqueles que me seguem, em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Jesus está chamando você. Não é amanhã que é o dia, não. É hoje que é o dia. Não é para 2023, não. É hoje que é o dia. As coisas vão acontecer diferente. Quando o diferente começar a acontecer através dos teus passos. Põe a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos. Deus está chamando você para algo novo. Dê um passo novo na tua vida. Que esses preconceitos, essas críticas falidas caiam por terra. Essa amargura falida caia por terra. Esse rosto que parece que caiu uma concreteira em você, caia por terra em nome de Jesus. Deus está chamando você para algo celestial. Algo celestial, algo novo. Eu vou orar por você. Você vai orar por aquilo que Deus tem colocado no teu coração e está te chamando faz tempo. E você vai se posicionar hoje, porque Deus vai colocar em ordem muita coisa. Deus vai ouvir a tua oração quando você ouvir Ele. Amém?
Santo Deus, existem pessoas aqui que precisam entrar no caminho, existem pessoas aqui que precisam voltar para o caminho, e existem pessoas que estão no caminho, mas estão de cabeça baixa. No nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que a provisão da Tua palavra venha. A Tua provisão seja financeira, seja qual for a área. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que esse coração que estava duro, escondido atrás de uma moita de desculpas como Adão estava, essa pessoa, Pai, obedeça a Sua voz. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, Pai, que nunca entrou no caminho, hoje, meu Deus, hoje decida entrar, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai se não for pelo Senhor Jesus. Desperta esse teu filho hoje, desperta a coragem do teu filho hoje, da tua filha hoje, desperta a ousadia daquela pessoa que caminhou no deserto e está numa caverna hoje, para que o diferente aconteça, em nome de Jesus Cristo. Deus é santo, Deus é provedor, e Ele chama para ter coragem, Ele chama para ter ousadia, Ele chama para ter uma postura de fé hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu ligo esses corações aos céus, eu ligo esta oração aos céus, eu ligo esse sofrimento aos céus, eu ligo essas aflições aos céus, eu ligo esses planos aos céus, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam